Então vamos começar lá, Mateus capítulo 12, versículos 22 ao 30. Como é de praxe, a gente vai ler todos os versículos aqui para depois comentar, ok? Começando então, Mateus capítulo 12, versículo 22 em diante. Diz o seguinte, o evangelista: Então trouxeram-lhe um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, de modo que o mudo podia falar e ver. Toda a multidão ficou espantada e pôs-se a dizer: Não será este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Ele não expulsa demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Conhecendo seus pensamentos, Jesus lhe disse: Todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então poderá subsistir seu reinado? Se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa os vossos adeptos, ou os vossos filhos, a depender da tradução? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar seus pertences, se primeiro não o amarrar? Só então poderá roubar a sua casa. Quem não está a meu favor, está contra mim, e quem não ajunta comigo, espalha. Ok? Então, vamos começar aí os versículos, fique à vontade para comentarem. Primeiro que a gente tem que destacar que Jesus tem um endemoniado. O que é o endemoniado? Como falamos no princípio, a gente sempre enxerga ou tende a enxergar Jesus como o verbo de Deus atuando em nossos corações. Regra geral, mais comum a gente ver um endemoniado, a gente imagina uma pessoa subjugada, uma pessoa aí com um processo obsessivo muito forte, que inibe ou quase que anula a sua vontade, e a gente pensa nos possessos, né, nos termos antigos, que o pessoal chamava de possessos, né, de obsediados em subjugação, para utilizar o termo mais correto de acordo com Kardec. Mas a gente não vai enxergar assim. Novamente a gente vai ver, não que não seja uma interpretação válida, mas a gente vai ver uma questão íntima. Então este endemoniado, esses fariseus, o verbo de Deus atuando, isso tudo é em nosso íntimo. Endemoniado, ele é qualquer mal sob influência, né, maléfica, todos os nossos comportamentos que têm uma influência ainda dos males que nós cultivamos em nossos corações. Então, quando eu ajo por orgulho, quando eu tenho um apego às questões da matéria, do ego, da temporalidade aqui da minha existência, na minha personalidade atual, que também é temporária, que eu não vejo as coisas do Espírito, isso pode ser visto como os nossos demônios íntimos, né? As minhas deficiências que me desviam do caminho correto, que me influenciam para eu me afastar daquilo que eu sei que é o caminho que me trará felicidade. Evidentemente, isso externa-se por algumas atitudes, né? E se tiveres muitos demônios dentro de mim, se tiver muitos males dentro de mim, eu vou ser aquele endemoniado clássico. Não estamos sós, há sempre uma nuvem de testemunhas, como disse Paulo de Tarso. Então a gente vai se sintonizando com outros irmãos que também têm seus demônios íntimos, seus endemoniados íntimos, e aí a gente tem as atitudes mais grotescas e exteriorizadas. Mas para não olhar para os nossos irmãos, a gente vai olhar para nós. Deus deu o nosso íntimo para nós governarmos, para servir de laboratório de conhecimento do Espírito e das leis do universo. Porque eu conhecendo como eu funciono, e não de uma maneira egoísta ou egocêntrica, mas como eu funciono em relação às leis universais, eu vou conhecer como o universo funciona em relação aos meus irmãos e como os meus irmãos funcionam em relação ao universo. Então, a misericórdia divina me deu o meu íntimo para eu fazer de laboratório de sabedoria. E a gente tem que estimular isso em nós para fazer do nosso íntimo um laboratório de sabedoria moral. Por isso, o Evangelho segundo o Espiritismo diz para nós sermos indulgentes para com os outros e severos para conosco. Não a severidade cruel, mas
rígidos na disciplina, sem as ilusões do ego, sem as fantasias que o orgulho nos coloca para nós não nos enxergarmos tal qual somos. Porque temos qualidades, mas no momento atual, regra geral de um planeta de provas e expiações, está lá nas definições da codificação espírita, e o mundo de provas e expiações há mais o mal do que o bem. As criaturas que nele vivem se comprazem ainda no mal, e essas criaturas atualmente somos nós mesmos. Para nós mudarmos essa situação, a gente tem que passar a conhecer esses demônios que estão dentro de nós, esses endemoniados, essas nossas falhas ainda incrustadas em nossos corações. E aqui essa passagem, Jesus, ele vai dar uma exortação fundamental para que a gente possa lograr êxito neste processo de eliminar as nossas más tendências, eliminar as nossas paixões. Isso é um processo, vai durar alguns anos, que dure 10, 50, 100, 200, 500 anos, mas a gente precisa começar no processo sabendo o que ele significa. E Jesus vai nos dizer aqui o que significa, qual é a importância, a profundidade desse processo. Então, endemoniado, considere aquela parte sua ainda inferior, ainda que se compraz com o mal, né, os seus demônios íntimos. E aí diz aqui figuradamente: então trouxeram-lhe um endemoniado cego e mudo. Olha que bacana a beleza do evangelho, né? Um endemoniado cego e mudo. Então, o que é que você não vê? O que é que acontece quando você não vê? Eu não sei para onde eu estou indo, eu não enxergo as coisas com clareza, as minhas convicções não são convicções claras, elas estão aí enebriadas, estão com véus aos meus olhos que eu não consigo raciocinar, sentir, interpretar, conhecer com uma clareza suficiente para eu dizer que eu enxergo. Isso não quer dizer que eu sei que eu não enxergo, mas eu estou cego no meu comportamento. Imagina que quando a gente está muito certo de uma coisa, tem plena convicção daquilo e pauta as nossas decisões baseado nessa convicção. E mais adiante, depois de algum tempo, a gente descobre que esta convicção tão firme que a gente tinha antes não condiz com a realidade, elas têm vieses aí que não eram verídicos. E a gente olha para trás e fala assim, meu Deus, como eu não vi isso antes? É exatamente essa sensação do endemoniado cego, que você tem certeza que está com a plena verdade, mas na verdade você está cego. Não quer dizer que você sabe disso. E o verbo de Deus vai vir te esclarecer as atenções que nós precisamos ter para sairmos dessa cegueira. E a mudez, ou seja, eu não falo, a gente volta a uma passagem clássica de Jesus, quando ele diz que não é o que entra na boca que suja o homem, mas o que sai da boca é que suja o homem, porque o que sai da boca reflete o que está cheio o seu coração. Então este que sai da boca, esta palavra, representa aquilo que está cheio o seu coração. Seus desejos, suas vontades, né? Aquelas motivações, a sua realidade íntima transbordando, se exteriorizando de si. Então, quando eu falo que está mudo, a pessoa está com esta realidade íntima ali, sem manifestar-se como deveria. Tal como em outras passagens ele fala do morto, né? Você está morto moralmente, você não consegue viver de fato a realidade. Você está vivendo uma ilusão, ainda que com satisfações e prazeres temporários, você está vivendo uma ilusão. Você não está vivendo de fato com os esclarecimentos que o cristianismo te dá, porque ele te mostra a vida. E quando eu estou cego, eu não consigo enxergar esta vida que está aí me posta pelo universo inteiro. Quando eu estou mudo, eu não consigo manifestar a minha vontade de acordo com a sintonia universal, com a harmonia universal. Portanto, eu estou mudo, emudecido. Eu não ajo de acordo com as leis divinas. Eu não falo, eu não expresso minha vontade, eu não exercito minha vontade, eu exercito uma ilusão que eu chamo de vontade. Eu exercito aí um caminho que eu acho que vai chegar em algum lugar e, na verdade, aquele caminho sequer existe apenas para os meus olhos que estão aí opacos, não conseguindo receber a luz do mais alto. Por isso, ele fala do endemoniado cego e mudo. Eu tenho uma deficiência em mim que me gera convicções, que me gera tendências, que me gera decisões, que eu tenho certeza que eu estou certo. É o endemoniado. Mas eu estou cego e mudo. Eu não consigo ver a realidade. Às vezes a gente
se deixa levar pelo que a gente gosta, e a gente costuma sempre falar isso. Os evangelhos e o que Jesus nos fala não é para nos agradar na nossa situação atual. É para nos transformar a tal ponto que a gente consiga sentir satisfação e prazer moral nas leis divinas. Na nossa realidade atual, boa parte daquilo que nos dá prazer, que nos dá satisfação, não é coadunado com a lei divina, não é alinhado com a lei universal. E aí por isso que os espíritos e os grandes missionários sempre falam da questão do orgulho e do ego. Eles me iludem porque eu me ponho no centro do universo e acho que bem é tudo aquilo que me agrada. E isto não é o bem. Bem é tudo aquilo que colabora incondicionalmente para a harmonia universal. Isso é o bem. Se alguma coisa que eu faço não é uma colaboração ativa e consciente para a harmonia universal, isso não é o bem. Isso é algo que te agrada, que te dá prazer, que te dá satisfação. Mas não é o bem, não é o destino que nós vamos chegar. Conhecer a si é cair a ficha do que aquilo que eu tenho de mim, que me agrada, por exemplo, é bem ou é ego. Conhecendo isso, eu vou estimular ainda mais aquilo que já é bem, aquilo que me agrada de acordo com as leis universais, aquilo que eu já gosto nas leis universais, e leis universais não satisfazem egos. Isso é importante a gente ter em mente. Lei universal não foi feita para egos, né? Deus não legisla a seu favor. Deus legisla ao universo com leis harmônicas, perfeitas e imutáveis. Ele jamais alterará a lei dele para deixar de te desagradar. Porque ele sabe que o seu destino é mudar a si para compreender um prazer moral que você desconhece hoje. Assim como as crianças, a gente não pode deixar elas almoçarem doces só porque as agradam. Temos que dar lá arroz, feijão, carne, enfim, alimentos que nutrem o corpo, porque o doce não agrada. E a criança não gosta de legumes, mas tem que comer os legumes. Por ela comia doce o tempo inteiro. Mas nós não deixamos, mesmo a desagradando, porque nós sabemos o que é saudável. Partindo para o lado moral é a mesma coisa. Aquilo que me agrada, eu que sou um ser egoísta, sou um ser orgulhoso, não raro, são doces. Doces morais. Né, que me dão prazeres ao paladar, mas eles não são saudáveis à saúde geral. Me dão prazeres ao ego, ao orgulho, à vaidade, às temporalidades do mundo, mas não me são saudáveis ao contexto geral. Então este endemoniado era cego e mudo. E outro ponto importante ainda nesse versículo é que ele não vai atrás de Jesus. Trouxeram-lhe, diz Mateus, um endemoniado cego e mudo. Então, ele foi levado a conhecer Jesus. Ele não foi atrás de Jesus por uma necessidade dele. O que significa isso na nossa realidade íntima? Eu tenho apegos à matéria, eu tenho gostos e prazeres e coisas que me agradam que não são muito elevadas. Eu tenho prazer, por exemplo, em ganhar uma discussão. Quando você está discutindo com alguém que você está com raiva, e você sai por cima nessa discussão, te dá algum prazer. Isso não é uma atitude de espírito superior, mas, Senhor, eu tenho. E aí eu acho que estou certo, por exemplo, eu não quero ver aquela pessoa nem pintada de ouro na minha frente, porque ela é uma pessoa má. Eu não quero ver porque eu tenho aversão a ela. Esta aversão não é um sentimento superior. Eu posso até me precaver dela porque eu não confio, mas eu não posso ter um sentimento aversivo, um sentimento de repulsa para com o meu irmão. Eu posso ter um sentimento ali de cautela, mas não de repulsa. Esse sentimento de repulsa, ele é um sentimento não nobre, não elevado. Eu estou cego, mas eu começo a me justificar. Como se aquele sentimento fosse justificável perante as leis de Deus, como Jesus tivesse tido algum sentimento de repulsa por nós que fizemos o que fizemos com ele. Então, quando ele diz que trouxeram o endemoniado até o Cristo, as situações da vida vão me levar a começar a questionar este meu ensinamento, esta minha convicção. Será, Senhor, que eu poderia agir diferente?
Será que eu poderia agir com cautela, mas sem repulsa? Aquelas dúvidas que nos surgem, como devo agir de uma maneira mais coerente? As situações da vida vão me levar a isso, seja pelo amor, seja pela dor. Pode ser a dor que me leve a isso, e a dor são esses discípulos levando o endemoniado até Jesus. Ok? Então, diz, trouxeram-lhe um endemoniado cego e mudo e ele o curou. Eu, quando começo a me questionar das minhas deficiências, o endemoniado cego e mudo, que leva até Jesus, eu vou começar a me questionar, conhecer o cristianismo, vivenciar as transformações íntimas e vou começar a ter satisfações longe da exterioridade, da temporalidade, da matéria, começar a ter prazeres morais e não para esses prazeres sensuais, físicos ou prazeres do orgulho, e começo a me transformar a tal ponto que eu passo a enxergar. Então ele fala, ele o curou de tal modo que o mudo podia falar e ver. Eu agora sei para onde ir. Ele não está transformado em toda a sua essência. Eu não sou santo, mas agora eu sei para onde ir. E aí está o ponto do discípulo. Nós estamos aqui hoje como cristãos, que a gente enxerga Jesus e fala, Senhor, agora eu vejo. Eu sei o que eu tenho que fazer. Não significa que você já faça tudo o que você tem que fazer. Mas eu não mais justifico um erro como se acerto fosse. Eu sei o que eu tenho que fazer. E se eu sei o correto, toda vez que eu faço o que não é correto, o que não está alinhado com o verbo de Deus, eu assumo a responsabilidade porque, Senhor, eu fiz porque quis, eu sabia que estava indo por um caminho tortuoso. Então isso é Jesus curar de tal modo que aquele endemoniado conseguia ver e falar. Aí ele continua, toda a multidão ficou espantada e pôs-se a dizer, não será este o filho de Davi? Então quando eu começo a me transformar em determinada característica que eu achava que era correta e que era intrínseca a mim, e eu começo a experimentar satisfações morais que antes eu desconhecia, eu começo a me questionar em todas as minhas características. Senhor, onde que eu estou errando mais? Onde mais eu estou cego que não consigo enxergar o caminho correto? Isso é a multidão dentro de mim, que são aprendizes, não são mestres, são características, são convicções, são emoções, são comportamentos que eu tenho e que eu jamais me questionei se ele poderia ser melhor. Eu sempre encarei, por exemplo, um ato impulsivo, quando eu perco a paciência, como algo natural. Por quê? A pessoa me encheu tanto, me apurrinhou tanto, que eu estourei. Mas também olha o que ela fez. E eu achava que isso era natural. Aí eu começo a me questionar sobre outros aspectos, e aí eu vejo, caramba, será que justifica eu me tornar impaciente ou dar vazão a algum tipo de impaciência ou cólera só porque o outro foi insistente em um comportamento que me desagrada? Será, Senhor, que eu não conseguiria resistir a isso? É natural mesmo eu estourar? Ou eu posso resistir e tratar 70 vezes, 7 vezes de uma maneira calma, tranquila e pacífica uma questão, ainda que ela tenha que ser modificada, mas a minha motivação vai ser outra. Não vai ser me afastar aquele impertinente da minha presença. Vai ser, seja pelo meu exemplo, pela minha fala, pelo meu silêncio, pela minha aproximação, pelo meu distanciamento, a minha motivação vai ser educá-lo, mostrar para ele um exemplo cristão, sem a pretensão de impô-lo, né, sem a pretensão de ver a transformação do seu coração, já que a transformação do coração dele é colheita do Cristo e não minha. A minha é só semear. Então assim, eu começo a me questionar, essa multidão de características que tem dentro de mim, eu começo a me questionar assim, caramba, é esse o caminho certo? Aquilo que eu achava impossível, não sentir raiva de alguém, que eu achava impossível perdoar a traição de um amigo, por exemplo, que eu achava impossível eu conseguir conviver com alguém que eu sei que quis me fazer mal e às vezes até conseguiu, ainda que seja um convívio ali com certo afastamento por cautela pessoal, o que é aí inerente à nossa inteligência, mas a minha motivação é outra, se eu consegui fazer mais do que eu fazia em matéria de bem, mantendo a minha segurança individual, dos meus entes queridos, mas sem ódio, sem repulsa, sem raiva, sem nenhum sentimento de aversão para com qualquer irmão. Eu consegui me livrar disso. Então o que mais dentro de mim
pode seguir esse caminho? Senhor, ou será que este é o filho de Davi? Eu começo a me questionar. Se pelo cristianismo eu consigo me transformar a tal ponto que antes eu não enxergava, achava que estava certo. Estudando e vivenciando pouco a pouco os esclarecimentos espíritas em relação aos evangelhos do Cristo, eu consegui modificar-me. E hoje eu olho para trás e falo assim, meu Deus, como é que eu não enxergava antes? O cristianismo é o caminho. Este é o caminho. E é esse momento que Jesus fala. À medida que você for se transformando pouco a pouco, o discípulo sincero vai descobrir que Jesus é o filho de Davi. Fala, o caminho é o cristianismo. O que ele fala, eu tenho que seguir. E aí olha o que acontece. No seu íntimo, no meu íntimo, de todos nós. Então será esse o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram, ele não expulsa demônios senão por Beelzebu, príncipe dos demônios, chefe dos demônios. Aí eu começo a querer a me encarar naqueles meus apegos mais profundos. Coisas que eu gosto muito. E o cristianismo acaba me falando, eu falo assim, olha, não é uma atitude de espírito superior. Se você quer evoluir, você vai ter que abrir mão desses seus atos. Você fala, mas eu gosto. Eu gosto de cometer essas atitudes. Eu gosto, por exemplo, de correr na pista, pegar minha moto e sair a 120 por hora. E aí o cristianismo começa a me colocar um questionamento. Vale a pena correr o risco e se impedir desencarnando ou ficando aí com alguma sequela, caso sofra um acidente, me impedir de fazer mais bem apenas por alguns momentos de velocidade em cima de uma motocicleta? Eu vou ingerir álcool ou alguma outra química? Eu vou me empantufar na minha alimentação de tal forma a dificultar a digestão, agredindo o meu aparelho digestivo apenas pela satisfação do paladar? Será que vale a pena? E o cristianismo começa a me colocar isso na cabeça, esses questionamentos. Será que vale a pena eu ir a locais que eu sei que as pessoas estão ali sendo alimentadas psicoemocionalmente por sintonias que não são elevadas, e eu indo lá, eu estou financiando aquele ambiente do qual tantas almas que eu deveria amar profundamente estão se desviando, e eu simplesmente as ignoro a título de prazer e de alegria pessoal? Porque eu não sou como elas, eu estou aqui com outro propósito. E está tudo bem. E Cristo me fala, você tem que amar a todos. Se fosse teu filho numa situação que estivesse aí sendo deturpado moralmente, você ia ignorar, apenas dizendo, não, eu só vim aqui me divertir, deixa eu me divertir, azar o dele. Não faria isso porque você o ama e a nossa função é amar a todos. Será que eu estou aqui financiando aquilo, seja com recurso financeiro, seja com a minha presença, seja com os meus pensamentos? Eu estou colaborando para que aquele ambiente que deturpa tantas almas exista? Será que aquilo é um comportamento do espírito superior? Quando eu começo esses questionamentos, é essa passagem que fala assim, não é este o filho de Davi? Não é isto a determinação divina, a linhagem de Davi, né, do povo de Deus? Isso que os espíritos estão falando não é o correto a ser feito? E aí os fariseus chegam, os meus apegos, a parte de mim que apesar de conhecer as leis divinas, não querem modificar-se. Querem viver de uma imagem, querem viver de algum processo ali autoilusório para que eu consiga satisfazer, anestesiar um pouco a minha consciência, mas não mude o meu comportamento. Esses fariseus íntimos falam assim, não, mas para quê? Você tem que se divertir. Você também tem que curtir a vida. Que mal tem? Você também não é santo. Querer ser santo agora é vaidade. Então esses pensamentos que me tendem a macular o cristianismo tal como ele é, são os fariseus que levantam a voz quando eu começo a despertar a minha consciência de que o caminho não é aquele que eu estava seguindo, o caminho é outro, e eu vou ter que abrir mão de algumas coisas que me agradam para poder seguir Jesus. Todos os discípulos fizeram isso. Não teve um discípulo de Jesus que seguiu sua própria vontade. Nós falamos isso no Pai Nosso. Que não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua. No entanto, na vida comum, não é difícil a gente achar pensamentos, palavras, atitudes, vontades em nós, em que eu quero fazer a minha vontade.
Aqueles pensamentos, às vezes, contínuos e cíclicos, infelizmente, estimulados por vezes pela a nossa sociedade, ou parcela dela, que fala, você tem que fazer o que dá na telha. Você tem que fazer o que você tem vontade. Você não tem que se podar. Você vai ser feliz quando fizer o que você tem vontade. O cristianismo fala o oposto disso. Você vai ser feliz quando sua única vontade for fazer a vontade de Deus. Aí você vai ser feliz. Então entenda qual é a vontade de Deus. Entenda qual é a sua vontade e mude a sua vontade hoje, tolindo-se, disciplinando-se, com paciência e perseverança, para que um dia a minha única vontade seja vai ser a vontade de Deus. Aí eu serei feliz. E não fazendo as minhas vontades agora de espírito inferior, egoísta, orgulhoso, vaidoso. Satisfaça-se. Isso é uma promessa ilusória de felicidade. Como eu disse, infelizmente, por vezes, muito estimulado nos momentos atuais. Faça o que você quiser, seja aquilo que você quiser, cometa as atitudes que você quiser, que te dê prazer. Não! Cristo jamais disse isso. Ele disse, faça as atitudes de acordo com um dever consciencial do Espírito perante Deus, ainda que elas te desagradem, mantenha a disciplina. Ainda que te traga dores, mantenha a disciplina. Ainda que te traga injúrias dos seus irmãos que não te compreendem, mantenha a disciplina. Mas não entregue-se aos prazeres da mocidade, de acordo com a carta lá a Tiago. Mantenhamos-nos corretos, convictos no Cristo. E não para simplesmente satisfazer a si. Satisfazer a si, se o meu norte, o meu diapasão, para decidir o que é justo ou não for autossatisfação, isso é egoísmo e não cristianismo. O meu diapasão tem que ser Cristo. Que toda palavra que sai da sua boca sirva para edificar alguém. Que toda atitude que eu tenha sirva para moralizar alguém. Ainda que a atitude perante o meu próprio erro sirva para mostrar àqueles que me observam, e sempre há quem observe, há sempre uma nuvem de testemunhas, aqueles que me observam vejam que, mesmo eu não sendo perfeito, eu estou na direção correta. Sei o que fazer. Mas quando eu sei o que fazer, os fariseus vão gritar. Pronto, não precisa disso. Você está muito radical. Não precisa de tanto. Você pode se divertir. Você tem que curtir a vida. A vida só tem uma e é eterna. Se você acha que a sua vida é a vida do corpo, mais uma cegueira que precisa ser retirada. E ele continua, né? Quando os fariseus falam, por Beelzebu que ele fala isso. Ou seja, se você seguir por esse caminho, na verdade você vai estar fazendo mal a você. Se você não entregar-se aos seus prazeres, se você não entregar-se às suas satisfações, você vai estar fazendo mal a você. É isso que os fariseus estão falando. Quando você descobre que eu tenho que abrir mão do que eu gosto para poder seguir Jesus. Aí o meu fariseu íntimo, a hipocrisia, né? O fariseu representa a questão dos hipócritas, da minha própria hipocrisia, eu vou querer justificar o meu prazer inferior como se fosse cristianismo. Ah, mas se eu não satisfazer a mim, eu vou estar desperdiçando a minha vida. Paulo de Tarso desperdiçou a vida dele. E ele não satisfez a si. Ele se disciplinou cortando na própria alma, abrindo a mão de suas convicções mais profundas, quando ele descobriu que o caminho não era aquele. E não foi fácil. 7 anos no deserto. Sofreu horrores até começar a ser ouvido. Mas ele sabia o que fazer. Abrir mão de si mesmo, do homem velho, para transformar-se. Para você seguir Cristo. Abrir mão de satisfações temporárias, de prazeres que são ilusórios, para eu descobrir um prazer moral e eterno. Enquanto eu estiver me entregando aos prazeres ilusórios da matéria e da exterioridade, eu estarei cego. E aquilo me impede de experimentar prazeres que são opostos. Um é na efusividade, um é na pancada, um é nas emoções ali fortes, o outro é na suavidade, nas sutilezas. Degustar o movimento do universo. Enquanto um é de rompante, o outro é sereno. Por isso não dá para conviver com os dois. E os fariseus falam, isso vai te fazer mal. Não, para que você está abrindo mão disso? Você vai ficar sem amigos. Jesus, por acaso, quer que você fique sem amigos? Imagina ali o exemplo que a gente sempre dá. Você
para de ingerir álcool. E a gente não está falando de beber até cair, não, de qualquer dose de álcool. Porque o álcool afeta o meu sistema nervoso, e afetando o meu sistema nervoso, eu não estou no máximo de capacidade que eu tenho para fazer o bem se Jesus me chamar. Se aparecer alguma coisa e eu tiver com uma taça de vinho no corpo, eu não estou 100% no meu sistema nervoso. Eu não estou com 100% na minha concentração. Tanto que eu não posso operar máquinas de muita precisão. Eu não posso operar uma pessoa se eu tiver bebido meia taça de vinho. Eu posso matar a pessoa por imperícia. Porque o meu sistema nervoso está afetado. Se ele está afetado, eu reduzi minha capacidade de fazer o bem. E aí o equívoco do cristão, quando eu reduzo minha capacidade de fazer o bem em qualquer situação. Então os fariseus começam, mas se você parar de ingerir álcool, você vai perder os seus amigos. Jesus não quer que você perca seus amigos. Paulo de Tarso atravessou o deserto, né? Ele saiu de uma situação farisaica, com poder, que tinha muita gente ao seu redor, passou pela solidão do deserto, para só assim depois ele encontrar amigos de serviço ao Cristo. Tem muita gente trabalhando. Mas essas pessoas trabalhando não estão nas baladas, não estão nas farras, não estão nas anestesias das situações que o mundo nos proporciona. Estão trabalhando. E para eu conhecê-las e conseguir ganhar afetividade, sintonia, eu tenho que começar a colocar o trabalho, o serviço cristão como prioridade. Porque senão eu não vou estar no caminho deles. Jesus disse, meu pai até hoje trabalha e eu também. E ele disse, siga-me. Se ele trabalha continuamente e fala para eu seguir, é para eu trabalhar junto com ele. Se eu não trabalhar, ele vai trabalhando para frente e eu vou ficar. Mesmo que eu me iluda dizendo que, não, mas Jesus não condena ninguém, então eu posso fazer. Pode, mas tem consequências. E a maior consequência quando a gente age contrário às leis harmônicas do universo é nós não conhecermos a felicidade. E aí o nosso orgulho vai gritar, os fariseus aqui, e dizer, não, mas você é feliz, vai, tenta de novo, vai ao evento tal, vai à festa tal, vai ao encontro tal, que você sabe não são de comportamentos elevados. Viva no mundo, mas não viva para o mundo. Utilize das ferramentas que o mundo lhe dá, que a matéria lhe dá, mas não se escravize nelas. Lembre que você é espírito. E tudo o que você acha que tem aqui é apenas um meio, jamais o fim. Colocar o fim em coisas temporárias é determinar a sua tristeza. Devemos colocar o fim em coisas reais, eternas. Então os fariseus gritam e falam assim, não, isso está te fazendo mal, você não pode ser assim não. Deixa de ser radical desse jeito. Assim você vai ser infeliz, seguindo o cristianismo à risca, você vai ser infeliz. Claro que eu não vou conseguir seguir ele de um momento para o outro, mas eu sei o caminho. Não é este o filho de Davi? Eu sei o que eu tenho que fazer. E agora eu vou entrar no processo até que eu consiga fazer aquilo em plenitude. Mas não vou justificar meus atos infelizes, meus prazeres infelizes, minhas satisfações inferiores, como se fossem algo elevado em relação ao cristianismo. Conhecendo seus pensamentos, disse Jesus, todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma pode subsistir. Ora, se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então poderá subsistir seu reinado? Então olha só, quando eu começo a fazer o bem, aquilo vai me dando satisfação. Aí vai vir o meu fariseu e fala assim, não, mas você não precisa abrir mão dessas outras coisas, não. Você não precisa abrir mão desses filmes que você vê, livros que você lê, festas que você vai, que você sabe não são elevados. Você não precisa, conversas que você tem, a forma da gente se expressar, o palavreado que você tem. Não, mas deixa eu falar o palavrão, o que é que tem? Isso não tem nada. Já viu algum espírito nobre falando palavrão? Chico Xavier falava palavrão? Já viu algum Gandhi falava? Espíritos nobres têm linguajar nobre. Porque é da natureza. E isso não quer dizer que eles não sejam de fácil interpretação por aqueles que não têm uma cultura acadêmica, uma formação acadêmica na realidade atual. Adaptam a sua linguagem, mas não vão falar palavras chulas. Vão ficar falando gírias aí que não agregam valor ao seu discurso. Quanto mais nobre o espírito, quanto mais sábio o espírito, melhor é a sua linguagem. Cabe a nós, como é que está a minha linguagem, né? Como é que está a minha percepção das coisas? Como é que está o meu sentimento, minhas impulsividades?
Isso tudo é inerente à nossa inferioridade, que eu quero aqui eliminar. E aí ele diz o seguinte, ora, se você tinha extrema dificuldade de conviver com um irmão, seja ele qual for, de perdoar alguma coisa, algum comportamento alheio, e você conseguiu isso com muita disciplina, dolorosa, passou e depois você tem uma satisfação muito superior às satisfações temporárias, transitórias, a qual se entregaram no pretérito, o porquê, como que algo tão bom vai servir ao mal. E o bom aqui não é, de novo, aquilo que me agrada, mas sim aquilo que me dá paz e tranquilidade. É aquilo que me faz sentir completo. Não é aquilo que foge de mim mesmo. Por exemplo, quando eu consumo álcool e que perco a consciência plena, aquilo não me completa. Aquilo me reduz, porque eu tinha uma consciência 100%, me reduziu. Assim como qualquer outra química. Quando eu ingiro alimentos que me deixam ali empanturrado e eu não consigo exercer a minha plenitude, né, meu vigor pleno físico, ou então passo mal, eu fico ali, uma digestão complicada, aquilo não me complementa, aquilo me reduz minha capacidade orgânica naquele instante. Por isso, a alimentação saudável e tal. Então, isso me reduz e Jesus quer que a gente esteja sempre no nosso máximo. Comparativamente aqui, ele fala o seguinte, se for uma atitude boa, que te completa, te deixa em paz, te deixa sereno, como que isso vai servir para o seu mal? Satanás, contra Satanás, o reino dele está dividido, não pode subsistir. Se alguma coisa boa você está colocando que é decorrente de um mal, como que esse mal vai existir se ele é contrário ao bem? Se você faz o bem e diz que aquilo é proveniente de um mal do seu coração, aquele mal do seu coração vai acabar. Continue fazendo bem. E é isso que Jesus fala. Não dá para o reino brigar contra ele. Ele vai ficar dividido em si mesmo. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Se o bem que eu faço, que eu me sentir completo, que eu me sentir pleno, em paz, tranquilo, equilibrado, eu não preciso de efusividades, eu não preciso de exterioridades, eu não preciso desses rompantes emocionais. Eu estou em paz, estou tranquilo. Eu consegui me completar. Se isso que me causa tão bem, ao ponto que eu não consigo falar para quem nunca passou por essa experiência, me faz esse bem todo, como que ele vai ser proveniente de um mal? À medida que eu mais vou fazendo esse bem, aquelas outras coisas que ele fala são os nossos males, que me satisfaz a sensualidade, que me satisfaz os maus pendores, que me satisfaz as emoções inferiores, que me satisfaz os pensamentos inferiores, de julgamento, de raiva, de ira, de maledicências, de vaidades, o egocentrismo. O meu orgulho está ferido, vai me desagradar. O orgulho ferido não te agrada. E o orgulho é um mal. E às vezes você se agrada por orgulho e acha que é um bem só porque te agradou. Não é esse o nosso norte. O meu orgulho me ilude. O meu ego me ilude. O meu orgulho me dá prazeres de orgulho. E vai ser prazeroso. Não quer dizer que seja moralmente saudável. E é isso que a gente tem que pensar. Se algo me faz tão bem, não pode ser proveniente de um mal. Porque uma árvore boa não dá maus frutos. E uma árvore má não dá bons frutos. Pelo fruto a conhecereis. Se algo que me deixa pleno, completo, equilibrado, que eu não preciso buscar efusividades, impetuosidades externas, que eu não dependa da situação para me sentir em paz. Ainda que nas dores estou em paz. E está doendo. O mundo está caindo. Está tudo dando errado. Mas eu estou em paz. Vou continuar atuando para melhorar as situações que eu estou vivendo. Está doendo. Estou sentindo o impacto das dores que a vida dá. Mas eu não estou desesperado. Eu não estou com raiva. Eu não estou deprimido. Eu não estou magoado. Essa satisfação é um bem. E aí Jesus fala, se isso provém do orgulho, o orgulho está negando a si mesmo. Se isso provém do ego, se você ser caridoso e amoroso provém do ego,
o ego está quebrando a si mesmo. Continua que daqui a pouco o orgulho some. Ele está dando um tiro no pé. E é isso que Jesus fala. Satanás contra Satanás vai estar seu reino dividido. Jesus ainda continua. Mas, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou a vós. Olha só como ele está falando do nosso íntimo. Ele está falando para nós hoje. Não é só para o pessoal de 2000 anos atrás. Talvez éramos nós também, né? Ele está falando o seguinte, mas se essa transformação, essa satisfação moral que você conheceu, que você experimentou, que antes você não tinha, provém dos céus, é algo superior, finalmente você pode perceber uma gota do oceano celestial. Você pode perceber os efeitos benéficos do bem verdadeiro. É porque o reino dos céus já chegou para vós. É porque você tem a capacidade de perceber os efeitos benéficos do cristianismo. Agora resta a sua atuação para que isso se amplie para todo o seu íntimo. Você já tem essa capacidade. Se isso que você sentiu vem do mais alto, e ele vem do mais alto porque independe de situações externas, o terreno de Jesus é o nosso coração. Se ele vem do mais alto, significa que você consegue perceber e receber as coisas do mais alto. O reino dos céus finalmente chegou a vós. E aí Jesus ainda continua. Ou como pode alguém entrar numa casa de um homem forte e roubar seus pertences sem primeiro o amarrar? Só então poderá retirar seus pertences. Imagina que esse homem forte é o seu orgulho. E devemos, o verbo de Deus atuando, retirar todos os pertences do orgulho. Todos os efeitos do orgulho de dentro do teu coração. Se você já tem a capacidade, o reino dos céus já veio para vós. Eu tenho a capacidade de receber os efeitos benéficos das esferas superiores. Cabe a mim acabar com esta casa do homem forte, que é o meu orgulho. E para acabar, ele vai ter que prender o orgulho, né? Vai ter que eliminar o orgulho. E para eliminar o orgulho, e é um homem forte, né? Esse orgulho que está tão forte dentro de nós, eu vou ter que ir contra os interesses do meu orgulho. Eu vou ter que, não raro, passar por situações que firam o meu orgulho. Só que como ele ainda está presente de mim, quando ele se for ferido, vai doer profundamente em mim. Eu vou me sentir a pior das criaturas. Eu vou sentir que ninguém gosta de mim. Eu vou sentir que eu sou incapaz. Eu vou sentir que eu não presto. Eu vou sentir que eu sou mau. Isto é obra do orgulho. Ou eu vou sentir que eu sou o melhor de todos. Eu vou sentir que eu sou autossuficiente. Eu vou sentir que eu tenho poder. Ou pior, eu vou querer poder. O famoso empoderamento, né? Eu vou querer poder. Isto é obra do orgulho. Aí o que é que Jesus vai fazer? Vai te tirar o poder. Vai te tirar a influência. Vai te tirar a beleza física. Vai te tirar a saúde física. Se aquilo te deturpar. Sou tão saudável que eu acho que eu sou imortal. Aí corro riscos desnecessários. Ele reduz um pouco sua saúde para você saber que é mortal e parar aqueles riscos. E isso é por amor. Só que eu, como reduzo a minha saúde, aquilo me dói. E eu vou interpretar aquilo como um mal porque me desagrada, quando na verdade aquilo é um extremo bem da misericórdia do Senhor. E assim a gente tem que ir lidando com esta humildade aí que o Alan está falando aí nos comentários. É preciso humildade para reconhecer que nós não sabemos como Jesus governa o nosso íntimo, como ele está influenciando, na verdade está influenciando o nosso governo íntimo. E aí requer muita disciplina para eu saber o que é correto. E aí Jesus ainda completa aqui. Mas se é pelo Espírito de Deus, o reino dos céus já chegou a vós. Ou, como pode entrar alguém na casa, se não amarrar do homem velho, isso a gente acabou de falar. E ele diz, quem não termina aí o versículo 30. Quem não está a meu favor, está contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. A gente presta atenção
pouca atenção nessas passagens. Olha o que Jesus fala. Ele diz, lá do começo, você vai ter os seus endemoniados, seus demônios, e as circunstâncias levarão você a conhecer Jesus, a passar situações em que aquele espinho que estava dentro de você, mesmo você achando que era natural, que a vida é assim, ele vai ser retirado de você e você vai sentir uma satisfação moral que não depende da situação externa, não depende do que o outro fala ou como ele te vê, não depende das pessoas que te amam ou que te odeiam, não depende da situação que você está passando, se é confortável ou desconfortável, agradável ou desagradável, independe de tudo externo, depende apenas do íntimo. De tal forma você vai sentir essa satisfação moral que você começa a entender que o cristianismo é o único capaz de te levar a uma satisfação moral plena. Não é esse o filho de Davi? E você vê, você que era cego, esse demônio era cego, passa a enxergar. E você vê, e você passa a falar, você passa a ter vontade de seguir Jesus. E aí quando você tem isso, eu vou seguir o cristianismo. Aí o seu fariseu, cheio de orgulho, meu orgulho levanta e fala, calma lá. Você vai abrir mão mesmo disso. Você vai deixar de sair para os happy hours uma vez na semana e encher de álcool, sair para as festas onde as pessoas têm comportamentos infelizes e financiá-las. Você vai deixar de falar palavrão que seja. Você vai deixar de falar nos comentários quando alguém está falando de outra pessoa, você simplesmente quietar e não comentar aquele assunto, não dar vazão a isso. Você vai virar uma pessoa chata. Você vai perder todos os seus amigos. Isso é o meu fariseu gritando e fala assim, ele expulsa os demônios por ordem de Satanás. Isso vai te fazer mal. Você fazer esse bem todo vai te fazer mal. Você não dar vazão às suas inferioridades vai te fazer mal. Você mudar o seu comportamento, olha como o seu orgulho fere, olha como dói. Para! Vai te fazer mal ser tão cristão assim. Os primeiros cristãos eram devorados por leões. A gente hoje, no máximo, tem uma maledicência que a gente enfrenta. Tem uma passada de perna aí. Mas não tem leões nos devorando. A gente não é torturado, a gente não é crucificado. A gente não passa, a gente tem muito mais suavidades hoje. Mas os primeiros cristãos sabiam o caminho. E as dores de leões, de fogueiras, de torturas, jamais os frearam. Cabe-nos a refletir, quais dores me freiam o testemunho ao Cristo? Os outros me julgarem? Pararei de seguir o Cristo? De dar meu exemplo? Eu ser incompreendido? Todos falarem que eu estou errado, enquanto a minha convicção é que eu estou correto perante o Cristo? Ninguém me ouvir, as portas se fecharem, as pessoas agirem contra mim, me traírem a confiança, apenas porque eu me posiciono perante o cristianismo, não agredindo, mas me posiciono para comigo mesmo e vivendo o exemplo, espelhando Cristo. Ou como diz Paulo, né, imitando o Evangelho de Jesus, que eu não consigo fazer igual ainda. Depois disso tudo, isso te faz mal, eu devo pensar, como que um bem tão grande, uma satisfação tão pura, pode ser proveniente do mal? O problema é que eu me agrado ainda com alguns males. Experimentei algo superior, mas ainda tenho prazeres inferiores. E aí Jesus fala, se você conseguiu experimentar algo superior, é porque o reino do céu já chegou a você. É porque você tem essa capacidade. Agora olhe para os seus prazeres inferiores, para o que te agrada, mas é inferior. E comece a trabalhar para eliminá-los, porque eles te impedem de ampliar este prazer superior. Vai doer, porque você gosta. E você vai ter que aos poucos mudar o seu gosto. Se é dos céus que veio essa satisfação superior, é porque você tem condições de vivenciá-la. Mas entenda que para entrar na casa do homem forte, do teu orgulho, você vai ter que amarrá-lo. O seu orgulho será ferido. E quando o seu orgulho for ferido, vai doer. Porque você ainda é um ser orgulhoso. Mas persevere e continue trabalhando. Não retorne o caminho apenas porque pisou em um espinho. Tire o espinho
enfaixe o pé e continue caminhando. E aí ele termina com essa frase profunda. Aquele que não junta comigo espalha. Quem não é a meu favor é contra mim. Ou seja, se você não faz nem o mal, nem o bem, e Jesus faz o bem, você é contra Jesus. Pararam para pensar nisso? Ah, mas eu não faço mal algum, então você é contra Jesus se você não faz o bem. Jesus não quer que nós não façamos o mal. Ele quer que nós façamos o bem. Jesus não quer que eu não atrapalhe. Ele quer que eu colabore com ele. E se eu não estou junto trabalhando com ele, eu estou atrapalhando ele. Se eu não junto as ovelhas para seguir o Senhor, eu estou espalhando o rebanho. Não dá para ficar em cima do muro. Cristianismo requer atitude, sabedoria e amor. Amor sem sabedoria é manco. Sabedoria sem amor é manco. Amor e sabedoria para eu poder saber como agir. Mas eu tenho ciência de que se eu recuei porque está doendo em mim, eu não estou juntando o rebanho. Eu não estou agindo a favor de Jesus. Porque eu decidi recuar no trabalho porque para mim está desagradável. Porque eu recebi alguma pedra no meio do caminho. Porque alguém me crucificou. Porque começaram a me chamar de algo que eu não sou. Fizeram isso com todos os discípulos de Jesus. Mas eles sabiam para onde seguir. E que a minha vida seja um testemunho do Cristo, não de mim. Eu não estou objetivando mostrar ao mundo que eu sou um homem bom, porque sei das minhas deficiências e elas são maiores que as virtudes. Eu estou objetivando ao mundo mostrar que mesmo eu tendo mais defeitos que qualidades, consigo espelhar um bem que não é meu, vem do Cristo. Para estimular outros corações falhos como eu a entenderem que mesmo com suas deficiências, conseguem vencer os desafios íntimos, passar as dificuldades, pisar nos espinhos e retirar esses espinhos. Mas a satisfação de ter feito o seu dever correto é infinitamente superior aos efeitos das minhas deficiências. Seguir Jesus não é ser perfeito. Seguir Jesus é saber o caminho que tem que ser feito. Quando cair, levanta, não fica chorando. Quando escorregar, não acusa o outro. Compreenda onde você perdeu o equilíbrio. E continue caminhando. E continue trabalhando. Porque não fazer o bem já é um mal. Aquele que não é a favor do Cristo é contra ele. E quem é contra o Cristo passará pelas provações que forem necessárias para que absolutamente todos os seus endemoniados íntimos sejam levados até Jesus. E pelas ferramentas divinas, ainda que pelas dores, Jesus cure as nossas cegueiras a tal ponto que, maravilhados, aqueles que me observam comecem a pensar: aquele Cristo do qual o Bruno se transformou não é o filho de Davi? Eu quero a satisfação que eu vi naquele irmão que eu sei que é falho, mas conseguiu superar a si mesmo por amor a algo superior. Entender que abrir mão de prazeres inferiores é nobre. Vencer o teu orgulho, vencer os seus desejos prazerosos, as suas alegrias infantis. É nobre, é superior, é amadurecer moralmente. Ao entender o cristianismo, não criemos justificativas
para alterar o cristianismo, a fim de não modificar aquilo que me agrada, sabendo que é inferior. Ao conhecer o cristianismo, assumamos a postura do dever do cristão, de abrir mão de si, de matar o homem velho com seus prazeres velhos, para assumir um homem novo, com os prazeres morais até então desconhecidos, mas que satisfazem muito mais do que qualquer coisa que a matéria ou as exterioridades possam te dar. Reflitamos na palavra de Jesus, de que aquele que não é a meu favor é contra mim. Ficar na não atitude cristã, fingir que não viu, que não é com você, que você não tem aquele defeito, fingir que não se conhece, são ilusões do ego. E são atitudes que contrariam o cristianismo. Trabalhemos para nos conhecer e, nos conhecendo, exercitar para eliminar os nossos malpendores, mesmo aqueles que nos agradam. Isso é seguir Jesus, é trabalhar a favor dele, mesmo sendo ainda um aprendiz, estando longe de sermos o mestre que estamos destinados a ser.